Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Especialmente por conta dele nos ter dado a sua palavra. Transmitido para nós os seus pensamentos. Que coisa gloriosa. Que coisa majestosa, que coisa grandiosa, porque os pensamentos de Deus, ou a sua palavra, ela não vem tão somente acalentar os nossos corações, ela não vem apenas fazer-nos sentir um pouco melhor. Mas ela vem ao encontro das nossas necessidades, das nossas feridas, das nossas amarguras, das nossas tristezas. Ela vem com força, com poder para nos libertar de tudo que é mal. Então eu dou graças a ti, meu Pai, pela tua palavra, porque ela muda a vida da gente, ou melhor, muda a vida daqueles que creem nela. Ó, minha amiga, meu amigo ouvinte, no o Salmo 34, que nós temos falado, no versículo 15 diz assim, olha só que interessante. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Interessante que aqui não diz assim, os olhos do Senhor repousam sobre os religiosos. Os olhos do Senhor repousam sobre os crentes. Nada disso. Os olhos do Senhor repousam sobre os bons. Não, nada disso. Os olhos do Senhor repousam sobre os misericordiosos. Não, também não. Não. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os justos. E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Aí você pergunta, mas bispo, quem é justo? Quem é justo nesse mundo? Como que a gente pode identificar um justo? Aqui, biblicamente, espiritualmente, justos são aqueles que ouvem e obedecem à palavra de Deus. Esses são justos. Justo não é aquele que é um bonzinho, não. Não é Mauricinho, não. O Mauricinho não é justo. Não. Justo é aquele que ouve e obedece à palavra de Deus. Mas, se você meditar comigo sobre esse versículo e o versículo seguinte, você vai ver uma grande diferença, uma enorme diferença. Porque se por um lado os olhos do Senhor repousam sobre os justos para ouvir os seus clamores, por outro lado, o rosto do Senhor, aí já não são os olhos, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. O que quer dizer? O rosto do Senhor está contra os injustos, para lhes extirpar, expulsar, eliminar da terra a memória. Olha só que legal. Você que está me ouvindo nesse momento e meditando comigo nesses versículos, você, obviamente, deve estar pensando em si próprio.
Será que eu sou justo? Ou será que eu sou injusto? Quem sou eu? Como é que eu posso saber se eu estou sendo justo ou injusto? Mas eu ajudo as pessoas, não quer dizer nada. Não é porque nós ajudamos as pessoas, fazemos caridade, doamos, não esmolas, mas doamos condições às pessoas de viverem uma vida abundante. Não é por isso que nós somos justos. O que justifica o homem, o que faz o homem justo diante de Deus, é ele ouvir e obedecer a palavra dele. É a fé. É a fé sacrificial. É a fé seguida do sacrifício. A fé seguida do sacrifício exige que você ouça a palavra de Deus e sacrifique fazendo obedecer. Então, muitas pessoas que me ouvem agora, muitos crentes ou supostamente cristãos, dizem, mas eu não faço mal a ninguém. Se eu não puder ajudar, eu não atrapalho ninguém. Eu não quero mal a ninguém. Eu faço caridade, eu ajudo os pobres. Tudo isso é muito bonito. Tudo isso é realmente recompensável, mas não faz a pessoa justa diante de Deus. O que faz a pessoa justa diante de Deus é ela ouvir e praticar a sua palavra. Assim como também o que faz a pessoa injusta diante de Deus é a pessoa que até ouve a palavra de Deus, sabe a palavra de Deus, mas não pratica. Esse ainda é pior do que o incrédulo que não ouve a palavra de Deus. Portanto, minha amiga e meu amigo ouvinte, quem você é? Justo ou injusto diante de Deus? Quem? Como é que você se enquadra nesse texto aqui do Salmo 34, versículos 15 e 16? Porque os justos têm os olhos permanentemente do Senhor repousando sobre a sua vida. E os seus ouvidos, quer dizer, os ouvidos de Deus, estão sempre abertos ao clamor desse justo, ou dos justos, quer dizer, daqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Porém, o rosto do Senhor está contra, resiste os que praticam o mal, quer dizer, os que são injustos, aqueles que podem até ouvir a palavra de Deus, mas não a obedecem. Essa é a realidade. Justo é o que ouve e obedece. Injusto é aquele que até ouve a palavra de Deus, mas não obedece. Até sabe da palavra de Deus, mas não pratica. Aí está a grande diferença, a enorme diferença. O que significa isso? Quando a pessoa é justa, ela ouve e pratica a palavra de Deus, quer dizer, ela pratica uma fé sacrificial. Porque para obedecer a palavra de Deus, a pessoa tem que sacrificar. Já o injusto pode até ouvir a palavra de Deus, ele tem fé em Deus, ele crê em Deus, mas se ele não pratica, ele não faz sacrifício. Se ele não sacrifica, então ele continua sendo injusto, porque a sua fé não vale nada. Não adianta eu crer em Deus e fazer o que não presta. Não adianta você crer em Deus e fazer o que não presta. Não adianta você conhecer toda a Bíblia, de capa a capa, versículos por versículo. Se você não pratica, você não obedece, de nada adianta esse conhecimento. É a mesma coisa, por exemplo, o sujeito se forma em medicina, é um grande médico,
Mas ele, ao invés de praticar medicina, ele é um político. Ora, é a mesma coisa. O que adianta ele ser médico se ele está numa outra profissão? Não adianta nada. É a mesma coisa. O que adianta você crer em Deus e não praticar a palavra dele, não obedecer a palavra dele? Não adianta nada. Quer dizer, minha amiga, meu amigo, repito, justos diante de Deus são aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus, isto é, que praticam a fé de ouvir e o sacrifício de praticar a palavra dele. Injustos são aqueles que até ouvem a palavra de Deus, mas não obedecem, não praticam. Então, se você é injusto, o rosto do Senhor está contra você. Se você é justo, os olhos do Senhor repousam sobre a sua vida para ouvir e atender os seus clamores. Neste domingo, o grande clamor da justiça diante do trono de Deus. Disse Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. A queixa é uma extrema expressão de dor ou decepção. Quem apresenta uma queixa é porque vive injustiçado. Injustiçado no casamento. Nessa ocasião teve uma traição. Na família. Eu nunca soube o que era amor de pai, nunca soube o que era amor de mãe. Nós somos em 4 irmãos, todos nós passávamos dificuldade, ninguém teve estudo. Injustiçado na vida econômica. Cheguei com uma situação de miséria ao extremo, bispo. Na saúde. E meu filho era muito doente. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Perdoei o meu marido, a gente anda junto, trabalha junto, cuida dos filhos junto. Eu dei casa para meus irmãos que viviam na mesma miséria que eu vivia, porque hoje todos eles são meus funcionários. Hoje eu comprei um apartamento avaliado em R$600 mil, tenho um carro importado, minha esposa tem um carro nacional. O meu filho nunca mais ficou doente. Deus fez justiça na nossa vida, Deus fez justiça. Neste domingo, o grande clamor da justiça. Vamos apresentar ao justo juiz as nossas queixas e a nossa prova de fé diante do trono de Deus. Às 6 horas da manhã, venha em jejum. Às 9h30, na grande concentração de fé e milagres, com as 7 orações. E ao cair da tarde, às 18 horas, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Qual o nome do senhor? Adaísio. Adaísio. Quais eram as injustiças que prevaleciam na sua vida? Bispo, eu sempre vivi na miséria, né? Eu vim do Nordeste. Lá no Nordeste eu vivia na miséria. Lá no Nordeste eu não tinha onde morar, eu morava em povoados. O meu pai trabalhava abrindo estrada, a gente fazia uns barracos do lado das estradas e ali a gente morava. Ali eu não tive estudo, hoje eu tenho dificuldade de ler e de escrever porque eu não tive estudo, né? Ali eu presenciei muitas das vezes meu pai traindo a minha mãe, eu não tive a figura do meu pai, né? Eu nunca tive nada, nunca me vesti bem, eu nunca comi bem, eu nunca soube o que era amor de pai, nunca soube o que era amor de mãe. Nós somos em 4 irmãos, todos nós passávamos dificuldade, ninguém teve estudo, né? Hoje o meu nome é Adaísio, por falta de um erro que meu pai escreveu errado, era para ser Adailson, ele escreveu errado Adaísio, então já começou daí, até que eu vim para a cidade grande, só que eu saí com a palavra de derrota de lá. Minha mãe falou que eu não ia vencer na cidade grande porque eu não tinha leitura, eu não sabia ler nem escrever, eu ia ter muita dificuldade. Então eu fui, peguei carona e cheguei aqui na cidade grande. Chegando aqui, eu fiquei sabendo que tinha uma área para invadir.
na zona sul de São Paulo, do lado da represa Guarapiranga. Eu fui para lá, eu não tinha onde morar, eu fui para lá. Então lá eu fiz um barraco, eu subi no poste, desci um fio para o meu barraco e fiz vamos dizer assim, um gato, né, que se chama de gato. A água, como eu estava do lado da represa, eu abri um poço e ali 2 metros já jorrou água. E ali eu tinha que fazer minhas necessidades, ali eu bebia, ali eu lavava, ali eu cozinhava, porque eu morava só. Então eu me lembro, bispo, que muitas das vezes eu acordava de madrugada, porque os animais, eles bebiam também daquela água, na beira da represa, eles faziam as necessidades ali perto daquela água. Então eu acordava de madrugada, abria a porta do barraco e tangia aqueles animais, para eles não beber daquela água, porque eu vivia daquela água, né? Era tudo aberto, era um barraco, e eu tive a oportunidade de ter uma entrevista de emprego. Aí eu fui lá, nessa entrevista de emprego. Chegando lá, o rapaz olhou para a minha ficha e falou: rapaz, você não sabe ler nem escrever? Eu falei: não, eu tenho dificuldade. Eu nunca esqueço dessa cena, dessa humilhação, dessa injustiça, bispo, porque ele rasgou o papel na minha frente e ele jogou num balde. Ele falou: aqui não tem lugar para analfabeto. Então eu fui trabalhar de ambulante. Eu lembrei das palavras da minha mãe, que eu ia sofrer dentro da cidade grande porque eu não tinha leitura. Então eu lembrei das palavras dela. Eu fui trabalhar de ambulante, fui parar muitas vezes na delegacia, fui preso por causa que eu trabalhava com contrabando. Eu tinha que sobreviver. Eu não queria aquela vida, mas não tinha outro jeito, né? Eu por si eu me condenei, porque eu não tinha leitura. Eu numa cidade dessa, eu tinha dificuldade de pegar ônibus, de ir um bairro para o outro, que eu não sabia ler direito. Então eu trabalhando de camelô, então eu passava muito tempo na rua, até que eu cheguei na Igreja Universal. Eu me lembro que eu sentei lá atrás, né, porque eu estava muito cansado. Eu falei: eu vou entrar na igreja. Bispo, eu não sabia o que era fé, eu nunca tinha entrado numa igreja, eu nunca frequentei nada, não me ensinaram nada. A minha mãe nunca me ensinou uma reza, né, no Nordeste a gente chama de reza, não me ensinou nada. E quando eu cheguei aqui, bispo, nem rezar. Quando eu cheguei aqui, eu escutei algo que eu nunca tinha escutado na minha vida, que Deus poderia fazer justiça na minha vida. Bispo, eu saí daqui com um gigante dentro de mim, nada me parava. Eu tinha hábito, bispo, de ligar. Eu tinha muita saudade da minha mãe. Eu ligava para minha mãe todo final de semana, e minha mãe falava para mim: eu não te falei, meu filho? Eu te falei que você ia sofrer na cidade grande. Eu me lembro, bispo, que eu não liguei mais para minha mãe. Tinha algo dentro de mim que ia mudar. Deus ia fazer justiça. O dia quando eu não sei, mas Deus ia fazer justiça. Eu me lembro que era uma campanha da justiça. E eu saí para a rua. Deus me deu uma direção de trabalhar com embalagem. Eu fui numa casa de embalagem, eu comprei saco de lixo, sacola. Eu saí vendendo de porta em porta. Eu tinha muita dificuldade, porque eu não sabia expressar. Eu não tinha educação. Eu não fui criado com educação para saber falar. Eu saía com chinelo de dedo, porque eu não tinha roupa. Eu tinha acabado de chegar do Nordeste, mas nada me parava. E eu subi nesse altar. Eu subi por tudo ou nada. Eu me lembro que eu fiz uma ligação para minha mãe depois que eu cheguei na igreja e falei: mãe, Deus mudou minha vida. Ela falou: que Deus? Como assim? Eu falei: depois eu vou falar para a senhora. E aí, bispo, de porta em porta eu montei uma empresa. Eu não sabia o que era CNPJ, eu não sabia o que era razão social, eu não sabia de nada. Mas Deus foi colocando pessoas no meu caminho. Adaílson, é assim, 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 assim e assim. Eu montei a primeira empresa. De quê? De embalagem, naquele mesmo ramo que eu estava vendendo. Dessa empresa eu saí daquele barraco. Eu saí, porque eu comecei a vender e comecei a produzir dentro desse barraco. Mas eu já tinha comigo que esse barraco ele ia virar um palácio. Tanto é hoje que minha empresa chama Palácio das Sacolas. Então isso estava dentro de mim. Então eu saí daquele barraco e montei a primeira empresa e comprei uma sede. Comprei uma sede avaliada em 600 mil. Eu que morava, bispo, no barraco, hoje eu tenho uma casa avaliada em 850 mil, né? A minha mãe, bispo, eu liguei para ela, eu falei: mãe, vem embora que eu comprei uma casa para a senhora. Eu dei casa para meus irmãos que viviam na mesma miséria que eu vivia, porque hoje todos eles são meus funcionários. Eu tenho 4 irmãos que são funcionários que trabalham para mim. Eu dei casa para eles, eu dei emprego para eles. Hoje eu dou emprego para 25 famílias.
Eu tenho um patrimônio avaliado em 6 milhões, bispo. Se o senhor falar para mim que se eu entendo de alguma coisa, de ler, eu tenho dificuldade de ler a palavra, mas não tenho dificuldade de obedecer. Hoje eu sou casado com uma mulher de Deus, ela é sócia, eu saio agora da empresa, ela que comanda as empresas, quando eu saio, ela fica, quando ela sai, eu fico, ela é minha sócia hoje. Mudou em todas as áreas, espiritualmente mudou. Hoje o meu bem principal não é casa, não é carro, é a minha salvação. Eu tinha esse sonho de casar e ser feliz, porque eu perdi a referência dos meus pais muito cedo. E aí eu comecei a me envolver com pessoas erradas, eu tive alguns relacionamentos, eu cheguei a me envolver com um homem casado, né? E eu não conseguia me libertar disso, mas eu sabia que aquele não era o meu caminho. Eu tinha que arrumar uma pessoa para me casar. Isso começou aos 15 anos de idade, 14, 15 anos por aí. Então, eu buscava isso em outras pessoas, a referência de um casamento. Porém, eu não encontrava, porque eu buscava nas pessoas erradas. Então, foi aonde eu, numa dessas bagunças que o Senhor estava falando, que a minha vida já era bagunçada, minha vida amorosa era bagunçada. Então, eu conheci o Gustavo, que é esse aqui hoje, né? O meu marido. Então, eu achava que ele era o meu príncipe encantado. Então, foi quando a gente se casou muito cedo. Aos 16 anos, nós resolvemos nos casar. Mas era assim, era um relacionamento cheio de frustrações, de brigas, de agressões verbais, físicas. Eu era uma pessoa muito ciumenta, eu não deixava ele respirar. E ele saía, ele me traía, né? Ele ia para as noitadas, ele me traía. E eu não aceitava aquilo, porque eu queria casar e ser feliz. Eu deixei toda a parte da minha juventude lá fora e eu queria que a pessoa que eu escolhi para me fazer feliz me fizesse feliz. Porém, aquilo não estava acontecendo. Então, a gente teve várias frustrações. Os anos se passaram, né? E aí nós já estávamos mais ou menos uns 4 anos juntos. E entre brigas, traições, né, agressões, eu agredia muito ele, eu tirava sangue dele mesmo. Eu não aguentava vê-lo praticando tanta injustiça comigo, eu não aceitava. Eu falava para ele, se você não ficar comigo, então você não vai ficar com ninguém. Esse era o meu dilema, né? Eu chegava realmente a ameaçar ele. E foi quando ele, numa dessas traições, ele acabou se envolvendo com uma mulher casada. E eu estava grávida. Eu falei para ele, olha, eu estou grávida, mas eu quero me separar. Mas com você eu não vou ficar desse jeito, porque eu não vou ter minha filha num relacionamento bagunçado, cheio de injustiça. E foi quando eu resolvi me separar, mas ele já estava com um amante. E essa amante, que ele escolheu para viver com ela, ele já tinha me deixado há 2, 3 meses, por aí. Ele saía e não voltava, né? Não voltava para casa. E foi quando ela começou a me ligar muito. Ela me ligava sábado, domingo, feriado, procurando ele. Ligava no meu telefone e ficava procurando ele. Aí, numa dessas humilhações, que foi a pior, foi essa, né? Porque eu não aguentava ver tanta humilhação, porque ele tinha me trocado. Né, foi morar com essa pessoa, que tinha 2 filhos que não era dele. E aí eu chorava de noite e dia, passava noites e noites acordada, chorando. E não aguentava, e passando muita humilhação. E nisso dependia de parente, as coisas faltavam dentro de casa. Vivia de favores, onde as pessoas... Ele não enxergava nada disso, para ele estava tudo normal. Mas para mim não, estava faltando as coisas para minha filha, mantimentos para minha casa. E onde os parentes dele vinham, dava a cesta básica. E eu passava muito humilhação, porque eu não tinha casado para aquilo. Eu achava que eu tinha casado com uma pessoa responsável, uma pessoa que suprisse minha necessidade como esposa e como mãe também a gente espera isso para o filho. Porém, ele não fazia nada disso. E as pessoas davam e ainda cobrava, porque tem aquela parte, né, que a pessoa dá e ainda cobra. Então, eu estava passando muita humilhação, não aceitava. Aí foi onde eu fui convidada para a palestra, e aqui eu vi falar da justiça. Então, eu falei, bom, essa campanha é para mim. Porque se eu já busquei em todos os lugares, eu já me aconselhava com todo mundo, cada um que me desse uma opinião, eu estava muito confusa. Eu não sabia onde buscar mais, né?
Então eu falei, bom, essa aqui é a primeira e última porta, porque se Deus está aqui, então Ele vai ter que falar comigo, Ele vai ter que fazer justiça na minha vida, porque eu não quero mais aquele homem, não quero mais aquela vida, não quero mais aquele marido. E foi aonde eu pedi para Deus mudar. Falei, meu Deus, fala comigo. Aí foi quando veio essa campanha e eu me agarrei com todas as forças. Depois dessa campanha, eu saí diferente. Eu já saí daqui vendo que eu tinha que mudar. Então, eu já saí determinada, eu já saí confiante. Eu já saí vendo o meu valor como mulher, que eu tinha que mudar, que eu tinha que me valorizar. E foi quando eu peguei firme, eu comecei a fazer tudo diferente dentro de casa. Quando ele chegava embriagado, às vezes até com marca de batom, eu fingia que não estava vendo nada. E comecei a fazer as coisas dentro de casa, porque eu tinha parado de fazer tudo. Minha vida tinha parado. Eu, como esposa, não fazia mais nada, não fazia os meus deveres, minhas obrigações, que até então eu também não enxergava. Né? E eu comecei a enxergar. E eu comecei a fazer tudo diferente. E aí foi quando Deus me deu também uma direção. Eu comecei a trabalhar por conta. Eu abri meu próprio negócio. E foi quando Ele falou, não, agora você ficou louca de vez. O que aconteceu com você? Aí foi quando Deus começou a fazer justiça. Aí logo em seguida eu falei assim, bom, agora você precisa ir comigo. Se você quer saber onde eu mudei, e se você quer realmente mudar também, então você precisa buscar. Hoje eu sou uma mulher realizada, né? Como pessoa sou realizada, como esposa sou realizada, porque hoje eu tenho um esposo maravilhoso dentro da minha casa. Eu tenho um amigo de verdade, onde eu posso compartilhar, onde a gente é cúmplice um do outro. Se a gente vai fazer alguma coisa juntas, nós fazemos juntos, antes nós dialogamos. Então, hoje, tudo que a gente vai fazer é os dois. Quando eu comecei a acreditar em mim, eu comecei a acreditar que Deus podia mudar ele. E foi quando Deus começou a mudar ele. Ele começou a ser um marido diferente. Aí ele começou a me trazer flores. Aí ele começou a trazer meu café da manhã. Ele começou a ser um marido que compartilhava as pequenas coisas que eu queria a atenção dele, né? Tipo, buscar minha filha na escola, sabe? Se esforçar. Não, agora eu vou com você, eu quero ir com você, eu vou lutar junto com você. Hoje as pessoas de fora perguntam para a gente o que a gente faz. Fala assim, nossa, vocês são diferentes. Ontem mesmo estava conversando com 2 clientes e ela falou, nossa, vocês são diferentes, é muito engraçado, vocês são diferentes, não sei, vocês se combinam muito. Até o jeito de falar de vocês é igual. Vocês são muito iguais, muito parecidos. Então, hoje, aquelas pessoas que criticavam, aquelas pessoas que falavam que a gente tinha que se separar, que a gente não dava certo, elas são as primeiras a perguntar para a gente o que é que elas devem fazer, se aconselhar com a gente. Amém. E hoje, graças a Deus, Deus mudou nossas vidas. Mudou a fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Qual foi a justiça que Deus fez na sua vida? Quais foram as injustiças que você sofreu até que você resolveu buscar a Deus? Bispo, em todas as áreas da minha vida, eu sofria injustiça. Primeiro, na minha saúde. Bispo, eu fedia viva. Onde eu passava, quem por perto de mim ficava, sentia aquele fedor de cachorro morto. Eu tinha uma enfermidade no meu útero que médico, remédio não adiantava. Não tinha solução aquele corrimento que eu tinha no meu útero. Meu útero era podre. Todo mundo sentia. Isso na minha saúde. Na minha vida da família, todos os meus familiares me viam como a ovelha negra. Por quê? Aonde eu colocava as minhas mãos dava para trás. Aonde eu ia tinha briga. Eu era um tipo de pessoa que brigava por tudo e por todos. Culpava as pessoas pelos problemas que eu tinha. No meu casamento, eu tive um casamento tão
tão destruído, bispo, tão destruído, que traição era pouco, briga era pouco, polícia direto na minha porta para apartar a briga minha e do meu esposo. Eu tirava sangue dele, tentava matá-lo, porque ele não trazia o pão para dentro de casa, vivia no jogo, vivia na gandaia. Mulher ele tinha uma em cada esquina e fazia questão de mostrar. A ponto, bispo, que um dia eu saí para trabalhar, para buscar dinheiro para pagar as contas da casa, porque ele já não trazia, e o ônibus mudou o itinerário, e eu encontrei ele com uma mulher na porta de um motel. E eu desci daquele ônibus, bispo, com uma revolta tão grande, porque eu estava indo buscar comida e ele estava indo me traindo. Eu fiz um barraco, mas todo mundo ficou vendo. E eu sempre falava: você é injusto comigo, porque eu não estou fazendo isso com você. Fome. Eu conhecia a fome. Eu sei, bispo, o que é dormir com fome. Eu sei o que é seu filho pedir comida e não ter. Eu sei o que é o meu filho chegar do hospital e pôr ele para dormir numa gaveta de guarda-roupa. Eu sei o que é dar água de chuva para uma criança em vez de alimento. Miséria, eu conheci de uma tal forma que eu era a miséria. Eu era a miséria. Eu tinha 3 vestidos, morava de aluguel, não tinha condições, era despejado, morava de favor, era humilhada, comia de favor, era assim, humilhação, injustiça em todas as áreas da minha vida. E como que mudou? Eu fui convidada, aqui eu cheguei pelo um convite, foi-me pregado a fé, foi-me pregado revolta, foi-me mostrado um Deus que podia fazer justiça na minha vida. Se eu cresce, se eu fosse para o altar, com sinceridade, e eu fui, bispo, eu fui com toda a minha revolta agora na direção certa, bispo, com revolta, muita revolta. Eu fui com minhas queixas, eu fui com minhas provas. Meu Deus, eu não aceito um marido desse jeito. Meu Deus, eu não aceito buscar a morte achando que é a solução. Meu Deus, eu não aceito passar fome. Eu vim com toda a minha força buscar justiça no Deus que foi me pregado. Eu fui para o altar, fui para o tribunal, e Deus fez justiça na minha vida, porque aquela mulher que buscava a morte, hoje tem vida, tem saúde. Aquela mulher que pegava o marido com outras, hoje eu tenho um casamento. É exemplo na minha família. Ele me trata, bispo, de meu amor, minha querida, me respeita, é meu amigo, bispo, sabe? Nós nos entendemos, sabe? Nós conversamos, nós somos unidos, nós somos... Eu não digo que vivemos uma lua de mel, não, bispo. Nós vivemos um sonho realizado por Deus. Eu tenho um homem, um marido, eu tenho uma casa, eu tenho paz dentro dessa casa, tenho prosperidade, bispo. Minha casa é uma das melhores casas do bairro. Tá bom, para resumir, você pode afirmar para as pessoas que essa palavra, que essas promessas são verdadeiras na sua vida? Sim, são verdadeiras. Elas se cumpriram e se cumprem na tua vida? Se cumpriram e se cumprem. E o principal, bispo, eu tive um encontro com Deus, eu conheci Deus, eu conheci esse Deus da justiça. Hoje eu tenho o Espírito Santo, sou cheia da presença de Deus. Isso não tem preço. Deus lhe abençoe mais. Em nome do Senhor Jesus. Bispo Macedo, meu nome é Cristiane, e eu queria agradecer ao Senhor por ter a oportunidade de ter lido vários livros que o Senhor foi abençoado por Deus por escrever, e um dos livros que me deu a direção que eu estava precisando no momento, que falou muito forte comigo, foi Aliança com Deus. Eu estava passando um momento muito difícil na vida, tive algumas perdas, né? E naquele momento eu não conseguia entender o que estava acontecendo, né? E passei a ler. Ali eu consegui ver a diferença de Deus na minha vida. Então eu passei a praticar realmente essa obediência da palavra, e minha vida voltou ao eixo, né? Eu voltei a realmente ter uma comunhão com Deus. E foi através do livro
que eu consegui voltar a essa comunhão com Deus. Obrigada, bispo. O livro Aliança com Deus, do bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias. O adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa, através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Qual o nome do senhor? Anderson. Qual foi a justiça que Deus fez na sua vida? Quais eram as injustiças que dominavam, que imperavam na sua vida? Bispo, eu nasci numa casa muito simples, muito humilde, de 60 metros. Eu, com 16 anos de idade, para o senhor ter ideia, bispo, eu dormia com a minha mãe e meu pai, no meio deles, porque de tão fraco que eu era. A minha condição era de uma pessoa fraca sentimentalmente, espiritualmente. Com 20 anos de idade, o máximo que eu consegui era estar atrás de um balcão de padaria, trabalhando das 5 horas da manhã às 3 horas da tarde, ganhando uma miséria também, para ser muito sincero. Então, vida sentimental, eu não tinha, bispo. Uma porque era gravado, eu usava crack, cocaína, maconha. Eu não tinha e não gerava, não dava estabilidade para ninguém. Como que eu ia ter um relacionamento com uma pessoa assim, bispo? Ninguém, nenhum pai em sã consciência ia dar uma mulher para mim casar com 20 anos de idade. Não tinha condição. Eu era um fracassado. A injustiça maior, se o senhor falasse para mim, Anderson, como que resume a sua injustiça? Era quando eu me vi com 21, 22 anos de idade numa clínica psiquiátrica. Eu na fila, bispo, eu estava sentado assim numa cadeira, e aí vinha um rapaz correndo de lá para cá, de um canto a outro assim, ó. E eu falava, meu Deus do céu, eu não sou louco, eu não sou louco. Ali me indignei, ali eu me desesperei, aí que eles me seguraram mesmo, eu falava, eu não sou louco, e eles, eu não quero ficar aqui, não quero, me desesperava, mãe, não me deixa aqui, aquela coisa tudo. E bispo, é assim que eu cheguei na igreja, assim, nesse estado, sem administração nenhuma, pessoal, totalmente falido, não tinha nada. O máximo que eu tinha um carro, para ter ideia, era um Gol 82, que quando eu chegava nos lugares parecia um helicóptero, de tão barulhento que ele era, atrapalhava tudo que eu chegava, não tinha escapamento. Então era horrível o negócio, era feio mesmo. Eu tinha que deixar ele na descida, e eu tinha que orar a Deus para que não chovesse, porque eu tinha que fazer o carro pegar no tranco. Então a vida era totalmente desgraçada. Era assim que eu cheguei na igreja. Participando da igreja, quando eu entrei, eu fiquei sabendo da campanha da justiça. Ali eu resumi minha vida, ali 23 anos, eu falei assim, meu Deus, é isso que eu procurava, porque até então eu tinha aplicado toda a minha força na droga, eu estava buscando vida, bispo, eu não tinha vida, e eu queria vida. Quando eu vi a campanha da justiça, eu falei, é aqui. Porque se Deus existe, Ele vai ter que mudar a minha vida. Porque não é possível, um jovem, parte da família achava que eu era vagabundo, que eu não gostava de trabalhar, a outra parte achava que eu era doente. Então quer dizer, os diagnósticos eram horríveis. Eu falei, é agora, é tudo ou nada. Porque, bispo, a minha revolta era tanta, que o diagnóstico lá, ele vai se matar a qualquer momento. Então, quando eu decidi fazer a campanha, eu até então não era nem da igreja, eu decidi fazer, eu falei, olha, eu vou fazer. Peguei o envelope, falei, agora eu vou fazer. Peguei toda a minha queixa na mão direita, falei, está aqui. E peguei todo o que eu tinha, coloquei na mão esquerda, que era a minha prova. Eu falei, agora, Deus, porque se o Senhor existe, são 23 anos de sofrimento, são 23 anos de angústia, só eu sei o que eu passei. Sabe, querendo se libertar e estando escravo disso daqui. Peraí, se o Senhor existe, o Senhor me mata, porque quando eu subir lá, pelo menos assim acaba meu sofrimento. Bispo, eu não queria viver mais, eu queria morrer, eu queria acabar com aquilo. Aí eu peguei e falei, Deus, é tudo ou nada. Tanto que na noite do sábado para o domingo eu não dormi. Eu olhei para a cara da minha mãe e disse, mãe, a minha vida muda hoje. Ela vai mudar hoje, hoje ela vai mudar. Sabe, isso acaba hoje. Aí ela desesperou, porque ela achou que eu ia me matar. Quando eu falei assim, aí eu fui trabalhar, voltei, saí da padaria, peguei meu voto e vim fazer. Cheguei, bispo, subi no altar, como eu disse para o senhor, ali, com a minha mão direita e a minha mão esquerda, a minha prova. E disse, Deus, é tudo ou nada. Quando eu subi, meu Deus, mas se eu descer, me mata, mas não deixa eu voltar, que eu não aguentava mais, bispo, eu não tinha. Eu tomava remédio, bispo, eu tomava remédio para acalmar.
remédio, que era o diagnóstico que eu ia ter que tomar a vida inteira. Eu tomava remédio para acalmar, bispo. E quando eu acalmava, eu ficava depressivo. E quando eu ficava depressivo, eu tomava remédio para me animar. E eu animava, eu ficava nervoso. A minha vida era um inferno, eu não aguentava mais aquilo, bispo. Eu não queria mais, eu queria deixar de viver. Entreguei meu voto, desci, bispo. Fui para casa, mesma cama, mesmo quarto, na minha mãe solta. Bispo, mas ali dormi a noite inteira também. A partir dali, coisa que você tudo mudou. Não, bispo, eu vivia à base de remédio. A minha vida era cinza, era amortizada. Às vezes eu chegava a ver a boca das pessoas mexendo, mas eu não escutava o que elas falavam, de tão grogue que eu ficava às vezes, bispo. Era sério, o negócio não tinha jeito. Bispo, depois que eu fiz essa campanha, fui batizado com o Espírito Santo, tudo mudou na minha vida. Tudo, bispo, tudo. Eu fui para a mesma cama, para a mesma casa, mas já tinha mudado. O espírito era outro. Bispo, saí. Graças a Deus, hoje, bispo, eu vou resumir para o senhor. Tenho um patrimônio de 2 milhões para cima hoje. Tenho 2 empresas. Né? Uma vida abençoada. Para quem, bispo, não tinha condição, se o senhor olhar ali é uma empresa minha, sede. Essa empresa ali, do lado, bispo, para o senhor ter ideia, ela é aonde eu era para ser internado como louco. A gente faz viagens, bispo. Todo ano eu passo Natal e Ano Novo fora do Brasil. Eu não fico aqui, porque é o tempo de baixo da minha empresa, e graças a Deus eu saio. E Deus mudou. Bispo, eu falo para o senhor, a minha vida, ela não foi fruto de mudança na campanha da justiça. Né? Ela foi um fruto de revolução total na minha vida. A partir daquele momento, até o meu jeito de se portar mudou. Mudou tudo. Tudo, bispo. Hoje, graças a Deus, eu tenho casamento. Tenho um casamento há 12 anos, abençoado. Eu tenho uma filha hoje. Administro meus funcionários, administro as 2 empresas. Né? Hoje eu sou procurado pelos médicos para administrar o patrimônio deles. Então, quer dizer, a pessoa que não tinha condição, hoje eu abri a empresa do lado da onde era para mim estar internado, do lado, o prédio do lado é o meu. Deus fez justiça. Fez justiça. Neste domingo, o grande clamor da justiça diante do trono de Deus. Disse Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. A queixa é uma extrema expressão de dor ou decepção. Quem apresenta uma queixa é porque vive injustiçado. Injustiçado no casamento. Nessa ocasião teve uma traição. Na família. Eu nunca soube o que era amor de pai, nunca soube o que era amor de mãe. Nós somos em 4 irmãos, todos nós passávamos dificuldade, ninguém teve estudo. Injustiçado na vida econômica. Cheguei com uma situação de miséria ao extremo, bispo. Na saúde. E meu filho era muito doente. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Perdoei o meu marido, a gente anda junto, trabalha junto, cuida dos filhos junto. Eu dei casa para meus irmãos que viviam na mesma miséria que eu vivia, porque hoje todos eles são meus funcionários. Hoje eu comprei um apartamento avaliado em 600 mil reais, tenho um carro importado, minha esposa tem um carro nacional. O meu filho nunca mais ficou doente. Deus fez justiça na nossa vida, Deus fez justiça. Neste domingo, o grande clamor da justiça. Vamos apresentar ao justo juiz as nossas queixas e a nossa prova de fé diante do trono de Deus. Às 6 horas da manhã, venha em jejum. Às 9h30, na grande concentração de fé e milagres, com as 7 orações. E ao cair da tarde, às 18 horas, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Dona Rosângela, vem aqui comigo. A senhora é doutora, formada, nutricionista, é isso? Isso, nutricionista. Quando eu cheguei à igreja, é uma profissão muito desmerecedora. As pessoas não dão valor a isso. Hoje, 5 anos para cá que tudo mudou. Mas eu cheguei aqui na igreja, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nisso. Eu sempre tive uma vida confortável, mas uma vida comum. Cheguei aqui na igreja através das televisões, né?
com um filho para criar. E aqui a minha vida mudou mesmo. Desde o primeiro dia que eu entrei nessa igreja, eu ouvi a voz do pastor. Levo a sério tudo que se fala nesse altar. Levo a sério cada envelope que eu pego nesse altar e levo para minha casa. E isso é muito importante. Depois, a fidelidade com Ele, no meu andar, no meu caminhar, no meu ser. E isso que foi me mostrando ao longo do tempo que eu tinha um comércio, na época, de bordados por computador. E fazendo campanhas, sempre procurando a justiça de Deus. Já fui muito injustiçada, muito. Por quê? Quando você tem um poder aquisitivo um pouco melhor e vai crescendo, ninguém acredita que você vem à Igreja Universal. Então, eu sou muito afrontada por isso. A Universal, mas justa Universal, eu sofri muitas injustiças, muitas. E fui sempre no altar. O altar sempre foi o meu juiz em todas as campanhas que há nessa igreja. Eu participo e, olha, pessoal, é de Deus, é do céu. Porque eu sento aí e sou fiel a Deus no meu caminhar lá fora, senão também não resolve. Bom, e tudo isso foi caminhando a minha vida. Estou há 15 anos aqui. Minha vida só prosperou, só bênçãos, lutas tremendas, mas eu ali, firme e forte na fé. Deus me orientou, tenho um ótimo consultório, extremamente frequentado, é só particular, não atendo convênio. Eu só tenho vaga para janeiro de 2018. Tem problema financeiro nenhum, não falta nada. Mas a injustiça que a senhora sofreu, qual foi? Aí foi para realmente acabar e tentar destruir qualquer fé. Por quê? Porque eu salvo vidas. Eu ensino a pessoa e todos os dias, com cada paciente, eu falo, vamos cuidar da corrente sanguínea, vamos passar, gente, força para o sangue, para a célula cancerígena não te abater. Porque é a única doença que realmente abate e chega a óbito muito rápido o câncer. E todos os dias. Bom, no final do ano eu fui fazer exames de rotina, porque eu também preciso, né, cuidar de mim. Eu só cuido da alimentação. E aí eu fiz um exame e o médico, num dia 2 de fevereiro, que é meu aniversário, eu voltei à consulta, que era uma biópsia, e adivinha, eu fui detectada com câncer. O segundo câncer que mais mata no mundo é o câncer de intestino, que é uma área úmida, e intestino no reto, que o reto ele recebe todas as impurezas, então, onde a célula cancerígena se alimenta. E ele foi crescendo rapidamente. Mas eu não aceitei. Primeira biópsia, ele já sangrando no intestino. E quando eu vi aquela imagem, eu falei assim, maior é o Deus que eu sirvo. A senhora é médica, mas o que os especialistas nessa área falaram sobre esse câncer? Que ele é fatal. E eu tenho que fazer uma cirurgia, eu tinha que fazer uma cirurgia. Eu não aceitei isso, não. Em nenhum minuto eu murmurei. Mas eu sabia que eu tinha um juiz fiel e poderoso. Foi quando eu fui falar com Deus. Falei, eles orientaram a fazer a cirurgia. Deram garantia da cura, iria estar curada. Fez a cirurgia, tirou o tumor, vai estar bem imediatamente. O que eles falaram? Não. E eles não poderiam me enganar, porque eu sei disso, né? O câncer ele está na corrente sanguínea e ele rapidamente vai se proliferando. E assim, existem algumas células ocultas que ficam. Então, tem gente que tira a mama, depois de 5 anos volta, e assim vai. É uma doença realmente fatal para todos aqueles que adquirem. Depois, eu fiz vários exames, e ela falou assim, Rosângela, eu tive agora mais um problema, porque aí apareceu o linfoma, que são as linfas. As linfas é onde leva tudo para o organismo, para a corrente sanguínea. E eu já estava com uma linfa comprometida também. Aí não teve jeito. Falou, Rosângela, agora não tem como. E ela chegou e falou, Rosângela, eu vim aqui para falar com você. Você está sendo um irresponsável. E apontou o dedo para mim. Você é igual essas crentinhas por aí, que pensa que Deus faz milagre? Não, Rosângela, você tem que ser responsável. Eu disse para ela, Lilian, eu sei o que eu estou fazendo. Você não conhece o Deus que eu sirvo, mas todos vocês vão ver o Deus que eu sirvo. Aí você foi para o altar? Fui para o altar e antes disso a médica também, a doutora Débora, que é da Clínica COI, eu fui lá e vim para o altar, fiz o propósito com Deus. O que você fez? O impossível. Deus me orientou para eu pegar tudo, absolutamente tudo. Dinheiro de conta bancária, dinheiro de investimento, pedir resgate em banco. Eles não entenderam nada. Dinheiro que já estava 2 anos, perdi todos os juros, porque não podia, era prazo.
Não quis saber. Tudo. Eu fiquei, Deus sabe do que eu estou falando, 24 centavos na minha conta bancária. Foi para o trono da justiça. Tudo no altar de Deus. O que aconteceu? O milagre. Deus falou, não, agora você vai lá no seu pré-operatório e você vai pedir um exame. E foi o que eu fiz. Cheguei e falei para a médica, falei, olha, eu quero fazer o PET-CT. Ela falou, Rosângela, que isso? Não precisa mais nada. Bispo, fui, depois de ter afrontado essa situação, de todas as outras que eu já passei, que foram inúmeras, quando você serve a Deus. E na Universal, aí o diabo chega e quer te pegar mesmo, mas eu firme e forte. E entrei no altar de Deus e falei, Senhor, o Senhor é justo e o Senhor fará justiça. Fui lá, fiz esse exame, o médico voltou e falou, você pode me dar todas as biópsias que você tem? Porque eu tinha 3 biópsias, uma maior que a outra, as coisas mais complicadas, né? Complicando mais. Aí ele falou, ok, se você não estivesse aqui, eu ia pedir e falar que esse exame não é seu. Aí veio o laudo. Nada. Eu não tenho absolutamente nada, nem parecido com a neoplasia em atividade, nada no sangue, nada na pelve, o linfoma desapareceu, neoplasia sumiu, absolutamente nada. A médica falou, Angela, eu não consegui nem fazer a cirurgia que eu ia fazer quando você me mandou esse resultado, inacreditável. Eu falei, este é o Deus que eu sirvo, que a senhora disse que não existia. Ele é fiel e poderoso para aqueles que creem, obedecem à justiça dele. Não tem como. Deus abençoe. Amém. Parabéns. Minha amiga, meu amigo ouvinte, quando fala de justiça, a minha alma enche de gozo, de alegria, porque eu lembro que o meu Senhor, aquele a quem eu tenho servido durante 54 anos, isso aí para mim é uma glória, porque eu cheguei até esse tempo, até essa idade, mantendo a minha fé pela misericórdia dele, pela compaixão dele, não porque eu fosse diferente dos outros, não, mas porque ele, o Espírito Santo, me conservou, me guardou, me protegeu. Ele me instruiu, me exortou, me chamou a atenção. Ele me guiou a cada momento da minha vida, me guardou de todo o mal, me guardou de cair em tentação. Oh, como é glorioso o Espírito Santo! Por isso que nós sempre estamos levando as pessoas essa fé, delas receberem o Espírito Santo, porque sem ele é impossível manter-se na fé. É impossível manter-se na fé. Até Paulo chega ao ponto de dizer, olha, quem não tem o Espírito do Senhor Jesus não pertence a ele. Então o Espírito Santo me faz lembrar dos momentos difíceis que nós passamos e que, revoltados contra a injustiça que estávamos sofrendo, apresentamos diante dele a nossa queixa, o nosso gemido, e ele misericordiosamente nos ouviu e nos atendeu, e nos deu descanso, nos deu paz, nos fez a justiça, fez a justiça prevalecer em nossa vida. Que maravilha é a gente seguir ao Senhor da justiça. Então, minha amiga, meu amigo, nós estamos tentando levar as pessoas a subirem no altar diante do trono e apresentarem suas queixas, para que elas mesmas venham aprender o caminho, a saída dos seus problemas, qualquer que seja o problema. Neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, em todo o planeta. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.